Oi, pessoal, tudo bom? Deixa eu ver quem vai entrando por agora. Opa, Isabela, Ian, bem-vindos. A galera do hambúrguer tá aí de novo. Nana. Boa, Isabela. Hoje a gente vai ficar aqui sendo atormentado pela barulheira que tá do lado de fora. Bom que eu divido a minha angústia com vocês, porque eu já não aguento mais essa barulheira. Acho que eu já cheguei no meu limite de cansaço e estafa mental, sabe? Eu tô num ponto que minha filha mastigando do meu lado já tá me incomodando o barulho dela morder alguma coisa. E aí me inventam, tem alguém reformando lá pra baixo na rua aqui. E é um barulho parecendo coisa de serralheria o dia inteiro, desde o começo da semana, gente. Eu já tá uma coisa assim insuportável. Quando não é atrapalhando a aula que eu tô dando, é aquele tempinho de sossego que você teria, né? Que não tem. Não tem porque fica assim na cabeça o tempo inteiro. É terrível. Quando eles não começam, tipo, fica cada um na ponta da rua e um grita daqui, o outro grita de lá, tipo, brincando entre eles, né? Tá certo, quem tá errado sou eu mesmo, porque eu já tô num nível de cansaço e qualquer coisa tá me incomodando. Vamos lá então? Prometi pra vocês que hoje a gente ia falar um pouco, né, sobre cores, tentar alegrar um pouco esse dia a dia nosso que já anda tão comum, tão monótono, né? Pra mim tá monótono ultimamente, gente. Eu já não tô aguentando mais ficar dentro de casa. Não no sentido assim de quero ir pra rua e tal. Não, não, não. Eu quero ir com segurança, né? Então, meu dia a dia agora tá um pouco mais complicado do que o normal, porque uma das unidades que eu trabalho já voltou presencial e as outras duas ainda não. Então eu tô naquela loucura de corre para um lado para ir nenhuma, corre para chegar em casa para poder ligar o computador e fazer o que tem que ser feito via home office. Então tá uma loucura, tá? Tô correndo 3 vezes mais do que o que eu já estava antes, né? Eu não sei nem onde que eu consigo encaixar essas coisas, não. Deixa eu mexer só aqui na iluminação da minha tela, que eu tô achando ela tão escura. Não tô vendo vocês direito, quem tá falando comigo. Se tem alguém falando comigo. Aí, agora melhorou. Agora sim eu tô vendo. Tava enxergando nada, deixei muito escuro. Tudo bom com vocês, gente? Como que tá o dia a dia de vocês aí? Só loucura também ou tá mais calmo? Oi, gente, vocês estão parecendo meus alunos, ninguém conversa comigo. Hoje eu tava quase mendigando na sala para os meninos abrir o microfone e falar só um oi. Ah, já que nem eu não sei como é que eu consigo. Ei, o povo tá respondendo. Que bom. Saudade também, Marina. Fala, abóbora. Aqui é abóbora more. Viu, dona Gabriela? Pois é, eu imagino, Isabela. Essa correria, né? Eu também não acostumei, né? E quando a gente começa a acostumar, muda tudo de novo, né? Então nem dá assim. Não sei não. A gente surta um dia e depois no outro dia a gente respira, né? Ou então você corre lá no fundo do quintal e grita, parecendo a louca mesmo. Aí volta, respira fundo, classe de novo. E parece que não aconteceu nada. Ai, ai. Ô, Fernando, que bom. Você tá com saudade aqui, foi bom, né? Nossa, sério, ela conseguiu, Gabriela? Poxa, eu não sei não. Eu falo que eu fico tentando encaixar as coisas, né, pra ver se dá certo. Ah, é, não dá. Grita no pé do vizinho.
O pior é que se eu vou pro quintal e grito, os cachorros surtam também, sai tudo correndo, pulando em cima, vira aquela confusão danada. Ai, ai. Bom, gente, como eu estava falando mais anteriormente, né, no começo, a ideia hoje é a gente falar um pouquinho sobre cores. Eu queria abordar dois pontos, né? Um ponto lá voltado mais para física e o outro ponto voltado mais para química. E a química com um pezinho lá na biologia, né? Então hoje é para ser uma coisa assim bem ampla e ao mesmo tempo extremamente simples, que é um dos objetivos meus, né, ao longo dessas sextas. Não é fazer coisas complicadas, é trazer coisas simples para colocar em discussão com a gente, né? Aqueles que já foram alunos, matar um pouquinho da saudade da sala de aula, quem já é professor ou quem será professor, né, para a gente trocar um pouquinho de experiência também, aquilo que você já fez, se você já usou o que eu vou te mostrar, o que eu tenho mostrado, né, tem sido muito bacana a troca de experiência mesmo que tem acontecido aqui, para quem não consegue acompanhar e depois acaba vendo as lives gravadas, né, tem muita gente que fala, eu já usei isso daí, mas eu usei para tal assunto, para tal conteúdo. Ah, eu usava assim, mas eu acrescentava isso, tirava aquilo, sabe? Bem, eu acho muito legal isso, porque a gente vai se adaptando também e modificando, né, os experimentos, assim. Tem coisas que a gente, pelo menos eu sou assim. Eu gosto sempre Obrigada, Jaque. Eu gosto sempre de parar, pensar naquilo que eu estou fazendo e será que dá para ser feito novamente? Será que quando for o ano que vem eu estiver falando desse mesmo assunto, será que eu vou abordar da mesma forma? Será que eu vou usar experimento? Eu vou levar o mão na massa mais para a parte maker ou vou mais para a parte do laboratório? Então eu gosto de ficar me questionando, me avaliando, né? E vai muito também da realidade das nossas turmas. Né? Tem turma que é mais calminha, quietinha, que qualquer coisa que você coloca na mão deles funciona. Tem turma que é mais agitada e tal, que eu tenho até medo de falar, traz uma tesoura, ou vamos pegar uma tesoura aqui, que eles vão ficar brincando de guerrinha. Então, tudo eu costumo adequar de acordo com a realidade da turma. Né? Não é nem falar assim, numa escola eu faço de um jeito, em outra escola eu faço de outro. Não é nem isso. É de uma turma para outra. Às vezes, a forma como você explica o conteúdo, você usa o mesmo experimento, mas a forma de explicar tem que ser diferente, porque né, depende do nível de compreensão de cada um. Eu preciso que todo mundo chegue no mesmo nível, mas para conseguir colocar todo mundo, pelo menos próximo um do outro, como que eu vou falar com cada um, né? As pessoas não entendem todo mundo do mesmo jeito, a cabeça das pessoas não funciona exatamente todo mundo igual. Então, um dos maiores objetivos quando a gente trabalha com as atividades lúdicas, com as metodologias ativas, é exatamente isso, tentar atingir o máximo de pessoas possível com técnicas diferentes, porque cada pessoa entende diferente e aprende diferente também, né? Então, uma das primeiras coisas que eu trouxe aqui para vocês é o famoso disco de Newton, né? Quem nunca ouviu falar do disco de Newton? Eu já vi várias formas de colocar ele para funcionar. E da última vez que eu tinha visto, que eu tinha colocado com os meninos, a gente fez num ventilador. E aí eu fiquei, né? Mas como que eu vou fazer isso esse ano, né? Lá no presencial, eu não quero ligar o ventilador na sala, eu não queria algo que pudesse, sabe? A gente ainda temos o vírus aí, né? Oi, Grazi! Que bom você aqui hoje. Ah, tá. Tranquilo. Vai trabalhar, minha filha. Então, eu encontrei essa forma, né? Colocando com uma linhazinha aqui, para poder fazer ele girar. Mas vamos lá. Em que consiste esse disco, para quem nunca ouviu falar, né? Oi, Yuri! Demorou, gatinho. Meu fiotinho. Meu filho mais velho. Sem ciúme, Grazi. Você é a filha. O Yuri é o filho, tá? Olha só. É claro que
sempre as pessoas... Deixa eu ver como é que eu vou começar isso aqui para vocês hoje. O que leva um cientista a pesquisar sobre alguma coisa, sobre algum assunto, a querer se aprofundar em determinado assunto? Na minha opinião, acima de tudo, a curiosidade. Porque ele fica curioso a respeito de alguma coisa e ele quer encontrar a resposta para aquilo. E se a resposta não existe, ele vai atrás de criar uma resposta para isso, né? E falava-se muito ali por volta de 1600 e pouquinho, na época de Newton, a respeito da decomposição das cores, né? E ele fez um experimento, e ele não foi o primeiro a fazer, outras pessoas já haviam feito o testezinho de pegar um cristal, né, um prisma no formato de um cristal no formato de prisma e deixar incidir uma luz, né, luz solar, luz branca, e observar que essa luz ela se decompunha em várias cores e essas cores eram as mesmas cores do arco-íris. Com certeza, desde a primeira pessoa que testou fazer isso, já testou imaginando de onde vinham aquelas cores do arco-íris, né? E aí, a resposta meio óbvia que se acha que estava entre as discussões no momento é que existiam impurezas naquele prisma, e essas impurezas é que mostravam as suas cores ali. Mas o Newton, ele não se... Essa resposta não convencia ele, sabe? E aí ele começou a investigar. Ele falou, peraí, então, se essas cores são resultado de impureza do cristal, quer dizer, então, que se eu pegar elas decompostas e colocar um outro cristal na frente de cada uma delas isoladas, eu vou ter todas essas cores ali de novo, não é? Então eu vou testar. Porque não era muito disso, já é uma etapa da história de desenvolvimento da ciência que já não é mais aquela coisa de pensar, anotar e pronto. Não, eu preciso testar para comprovar o empirismo, né? Eu tenho que pôr a mão na massa, eu tenho que ver para crer. Então eu vou fazer aquilo ali. Isso que eu tô falando para vocês aqui hoje é algo que eu discuti muito ao longo dessa semana com as minhas turmas de nonos anos. Opa, falou de nono, ó a Estelinha aí, tá bom, Estela? Bem-vinda! Então, assim, essa inquietude, essa vontade de encontrar a resposta das coisas, né, é que leva um experimento para frente, é que leva as pesquisas para frente, inclusive nos dias de hoje. O que leva a gente, enquanto pesquisador, a falar sobre tal assunto, a pesquisar sobre tal assunto, o ponto de partida é a curiosidade sua sobre isso. Eu, enquanto orientadora de TCC na universidade, sempre que o meu aluno fala para mim, professora, a gente vai fazer o trabalho sobre o quê? Eu falo, eu que te pergunto. O trabalho é seu, não é meu. A minha função é te orientar, te conduzir. Mas você quer pesquisar sobre o quê? Porque para mim não tem coisa pior no mundo do que o professor que já tem, eu quero trabalhar sobre isso. E aí vai atrás dos escravos, né, dos alunos que vão fazer a pesquisa para que ele acrescente o seu nome ali. Eu não gosto desse tipo de coisa e se é para pesquisar, se é para auxiliar o meu aluno a se tornar um pesquisador, então eu preciso partir do ponto de partida dele, da curiosidade dele, né? Então, mesmo desde o passado até os dias de hoje, ponto essencial para você ser um cientista, para ser um pesquisador independente da área, não é para ser na química, na física, na biologia, pode ser na história, pode ser na área de linguagens, não importa a área. O que importa é a sua curiosidade sobre um determinado assunto que envolva aquela área que você tem mais afinidade. Porque não tem coisa pior no mundo do que você pegar um tema já pré-pronto e pesquisar um assunto que não tem afinidade nenhuma com você. Entendeu? Pode ser a coisa mais absurda, aparentemente, que depois ela vai sendo moldada, né, pouco a pouco. Quem diria, né, que eu faria toda a minha pesquisa de mestrado voltado para histórias em quadrinhos. Numa área de exatas, que é a química, gente, a dificuldade de encontrar material de pesquisa, a dificuldade de encontrar livro na área, porque a gente encontra demais na parte de linguagens, né, porque é um tipo de linguagem, encontra muito material na parte de história, porque trata muito assim de períodos, né? Trata de civilizações, de formas de representar, né? E aí na parte da ciência
pouca coisa demais. E a minha própria defesa mesmo, eu não esqueço de ver, né, algumas mensagens na rede social do meu orientador, do dia da defesa mesmo, ele tirou umas fotos, colocou lá, e aí eu fui a caráter, quem me conhece sabe que eu não ia deixar por menos esse tipo de coisa, e ele postou umas fotos tanto da defesa quanto do nosso coquetelzinho lá depois, né? E o pessoal colocando, mas você tá fazendo festa aí no Lequal e não convida a gente, Lequal é o laboratório lá. Tá fazendo festa aí e não convida a gente? Ele, não é festa não, é defesa de dissertação de mestrado, né? Então, assim, foi a melhor coisa do mundo, mesmo porque eu também tenho um orientador maravilhoso, que é o professor Marlon, né, soberano. Você trabalhar um assunto que você tem afinidade, com uma pessoa que gosta desse contexto também e que sabe te orientar, te conduzir sem te pressionar. Então eu uso muito isso como exemplo para tentar fazer a mesma coisa com os meus orientandos, com os meus alunos. Voltando então ao Newton, né? A inquietude dele com a resposta comum de todos foi suficiente para ele buscar uma forma de mostrar que não era o prisma, que era a própria luz que realmente se decompunha. E uma forma de fazer isso para provar para os outros era pegar a luz branca e decompor nas coloridas, nas cores do arco-íris e tentar fazer o processo inverso. A gente pode pegar tudo, juntar novamente e transformar na branca. E aí, o que ele fez com o disco era justamente essa tentativa. O que eu fiz aqui? As cores são padrão, são as cores do arco-íris aqui, tá? O vermelho, laranja, amarelo, verde, o azul, o anil e o violeta. Como eu disse, tem várias formas, né? Eu já vi, como já tinha feito uma vez, de furar aqui no meio, colocar lá no ventilador, mas como eu disse para vocês, como que eu ia fazer isso no presencial agora, diante das circunstâncias que a gente está vivendo? Eu não ia ficar jogando vento, jogando coisas nos meus alunos na sala. Então eu optei por essa versão aqui, no qual, ao invés de eu fazer um único furo no meio, olha só, eu fiz 2, tá? Eu pinguei um pouquinho de cola quente para tentar deixar a minha cordinha aqui no centro mais firme, tá? Qual é a ideia? Vamos dar corda nele, ok? Então, eu vou pegar aqui. Deixa eu colocar aqui no meio. Fica mais fácil para pular, para puxar. É só rodar mesmo, tá vendo? Tô tipo dando corda nele, enrolando aqui. Oi, Adriano. Tava falando do seu ídolo aí agora, hein? Do Newton. E aí, depois que eu dei muita corda, eu puxo. Olha pro centro. Dá para perceber que acontece essa junção das cores? É claro que não vai ficar totalmente branco, né? Principalmente porque a gente está vendo por uma tela, tem diferença de pixels da minha, da sua, a câmera e tal. E o que é formado é uma espécie de um espectro de cores, né? Porque elas não se misturam aqui, e sim as cores aqui no alto, né? Então vamos lá, mais uma vez aqui. Eu tô segurando no meio porque é o tamanho da corda. Eu fiz a linha longa demais. Pode ser mais curta do que isso. Senão você tem que dar muita corda, vamos dizer. Isso aqui é suficiente, ó. Então, vou girar mais uma vez. E se você tiver um barbante mais grosso, fica melhor também de segurar do que assim, né? Ó, lá vai. Olha, até que eu não pensei de colocar na ponta da furadeira. Eu tinha pensado só no ventilador e fiquei receosa de ficar jogando o vento nos meus meninos. Boa, eu vou testar com a furadeira depois. Aquelas que não tem fio ainda, melhor ainda, né? Boa ideia. Eu disse para vocês que eu ia mostrar 2 processos, um processo físico, né, e um processo químico. O processo químico, e com aquele pezinho lá na biologia, é chamado de cromatografia. Muito antes, aqui Newton estava pensando em decomposição das cores da luz, beleza. Mas nós tivemos, muito antes disso, outras formas, outras tentativas de decompor cores de outras coisas, de objetos, que foram usadas várias como processos de separação
de misturas, tá? Que a gente chama hoje de sistemas, né? Não dá para falar mais misturas. Porém, o termo cromatografia, ele só veio a ser inserido por um russo, tá? Por volta ali de 1900, 1901. Só que muito antes disso, as técnicas já eram executadas, entendeu? Então, assim, a cromatografia em si não é nova, é antiga. Você tem registros de maceração de ervas na Bíblia, em pergaminhos, manuscritos gregos, sabe? Então é coisa muito antiga que se fazia para decompor as cores, para separar, para poder fazer a Cleópatra antiga lá na antiguidade para usar para maquiagem, para decompor de alguns materiais. Então não é algo novo. O novo é o termo, ok? Opa, tudo bem? Aí, o que eu fiz? Eu separei aqui para vocês, deixa eu trazer minha mesinha para cá, já já eu abaixo vocês para mostrar. Eu separei aqui essa técnica com esse nome de cromatografia, ela foi executada primeiramente por esse russo que eu falei, Mikhail, e ele era botânico. Por isso que eu disse que é uma técnica que a gente usa muito na química, porém ela tem um pezinho lá na biologia. Tá? Então começou fazendo com essa separação de pigmentos de plantas. Hoje a gente sabe que não precisa nem ter o pigmento em si, né? Depende de qual vai ser a técnica de cromatografia, que existem várias que você vai utilizar. A própria que eu vou mostrar para vocês aqui, que é a chamada de cromatografia de papel, ela ainda foi executada na metade do século XIX, ou seja, antes ainda de receber o termo de cromatografia, e já utilizava-se a ideia do arraste, da movimentação de um líquido para poder puxar essas cores aí e decompô-las, separá-las. Tá? Então, basicamente, aquele processo físico ali de Newton, só que Newton foi com uma coisa mais, vamos dizer assim, abstrata. Eu tenho a luz aqui, e a luz também tem cores, e essas cores vão influenciar em como eu vejo tudo que está ao meu redor, né? Porque, vamos brincar de destruir a infância desse povo, Adriano? Digamos que as cores não existem, né? As cores, elas são reflexo da luminosidade do ambiente. Né? E se a gente for partir para aquele lance mais voltado para a filosofia, lascou geral, né? Eu pego essa camisa minha, bom, essa aqui não adianta porque ela já é preta, né, coordenada, mas se eu pegar essa caneta aqui que é azul e colocar dentro da gaveta e fechar, ela continua sendo azul? Tem luz dentro da gaveta? Não tem, né? Ah, sabia que tinha um pezinho da biologia, Yuri? Aí o que eu fiz aqui? Em 2 copos eu coloquei, nesse daqui eu coloquei água mesmo, de torneira, e nesse daqui álcool comum que todo mundo tem em casa atualmente. Só não pode ser o álcool gel, tem que ser ele líquido mesmo, tá bom? Você precisa então da água, do álcool e de um papel poroso. Então eu já peguei aqui para vocês verem, ó, é um papel de filtro, de coar café, tá? Por que tem que ser poroso? Porque o meu líquido, né, ele tem que sugar e puxar a tinta que eu vou estar utilizando aqui. Se eu colocar num papel liso, né, um papel chamex mesmo, não vai dar certo porque ele não tem porosidade, ele é liso demais. Então, o pigmento não dá tempo dele grudar no líquido de arraste e o líquido sobe e o pigmento não vai ou vai só um pedacinho e não dá tempo de se decompor. Eu preciso que tenha um certo atrito mesmo na superfície em que ele vai subir. Tanto que quando a gente faz em superfícies que são de vidro, por exemplo, a gente tem que colocar aquela parte gelatinosa lá dentro e tal, tem que ter um certo atrito para poder dar o tempo para que esse líquido percorra e para que a tinta seja juntada nele mesmo, tá? E aí, o que eu fiz aqui? Peguei para vocês 2 tipos de caneta.
canetinha porosa e caneta esferográfica, para você perceber a diferença nos dois meios, tá? Então, deixa eu só ver essa aqui, é esferográfica também. Quero usar a preta, porque você sabe que o preto não é a questão de absorver tudo, né? Então, para eu chegar na tinta preta, concorda comigo que eu preciso de ter a maior quantidade de cores misturadas entre si? É uma das que fica mais bonita quando você coloca para ela vir arrastando. Você consegue perceber, ao final, vários tons separados ali, tá? Lembra uma aula que eu tinha postado? Eu vou falando com vocês e vou cortando ele aqui já. Eu tinha postado uma aula que eu fiz com a galera minha da veterinária, que a gente estava brincando de CSI. Uma das etapas, quem não viu, tá aí para trás. Tem as fotos, tem um corpinho desenhado lá no chão, né? Inclusive, a gente usou o técnico do laboratório para deitar no chão, para contornar e fazer o corpo de quem tinha morrido. Nunca vou esquecer disso. Eu só tirei as bordinhas aqui, tá? Para poder abrir ele. Vou cortar, vou fazer tirinhas, tá legal? Deixa eu ver aqui qual parte que vai ficar melhor. Então, aquela aula que eu fiz, nós trabalhamos com esse processo aqui. Só que ao invés de colocar tintas diferentes, como eu vou fazer com vocês aqui, de canetinha e de esferográfica e de cores diferentes, a ideia foi que a pessoa que morreu deixou um bilhete. E era para descobrir qual foi a caneta que foi usada para escrever o bilhete. Então a gente pegou o papel assim, recortou ele, fez um quadradinho, eu tive que fazer com vários, né? Mas já era o papel de filtro do laboratório, que já é redondo, então eu só cortei as beiradas para ele ficar quadradinho. Fizemos o bilhete e deixamos, tipo, o bilhete estava escrito com caneta preta. Peguei 3 marcas diferentes da caneta da mesma cor, para que eles tentassem descobrir, né, por capilaridade, qual foi a marca de caneta utilizada, qual delas que foi usada ali. Aqui eu tô tentando cortar ele para ficar retinho. A gente faz tirinhas retangulares, tá, gente? O mais reto possível aí que você conseguir. Que tamanho? Depende do frasco que você vai usar aqui, ó. Tô colocando desse tamanho, porque depois que eu colocar lá dentro, eu costumo dobrar a beiradinha aqui para ele não afundar, entendeu? Então, eu costumo cortar um pouquinho maior do que o recipiente que eu vou usar, tá? Vou cortar 2 para cada copo, que aí a gente coloca uma esferográfica e uma hidrográfica em cada um, na água e um no álcool, tá bom? Para vocês observarem o que vai acontecer. Deixa eu cortar outra aqui. Um detalhe importante é que você vai fazer uma marquinha, uma pinta aqui com a tinta que você quer, da caneta que você quer decompor as cores. No entanto, gente, esse pontinho, ele não pode encostar dentro do líquido. Então, você olha quanto você pôs de líquido para poder marcar o pontinho acima. O líquido tem que subir, encostar na tinta e começar a arrastá-la. Se você deixar encostar a bolinha que você fez no líquido, a tinta desce. Ela vai molhar todo o seu líquido e aí já não vai dar certo mais. Faz misturar tudo ao invés de separar o que a gente precisa, tá? Eu já peguei 2 ali. E aí, no final do nosso resultado aqui, é claro que eu vou fazer alguns questionamentos para vocês, né? Quero saber por que deu certo, o que aconteceu em cada copinho. Pronto. Vou cortando e vou colocando aqui de lado, porque eu sou meio desastrada, né? Vou abaixar aqui um pouquinho, calma aí. Que aí vocês podem ver as minhas mãos. E os copinhos. Então, tá aqui, ó. 4 tirinhas, certo? Vamos usar aqui. Quero fazer com a preta.
colocar 3, né? Mas não vai caber no meu frasquinho, não. Eu só não sei se a minha preta hidrográfica ainda tem tinta, porque meus alunos usam, sabe? Aí vai e afunda, coitada. Mas eu acho que dá. Então, olha só. Esse copo aqui é o de água, tá? Olha onde tá a água. Acho que até coloquei demais. Deixa eu pegar um outro frasquinho aqui só pra tirar um pouco. Senão a tinta vai ficar muito pra cima. Alô? Cadê meus beakers? Ah, tem um copo aqui. Coloquei mais água do que o necessário. Vou dividir aqui um pouquinho. Aí, tá vendo? Tirei um pouquinho. Deixa eu ver se eu faço o mesmo aqui do álcool. Isso. Volta aqui pra trás, pra vocês enxergarem direitinho. E vamos lá. Então, esse aqui, eu vou colocar a canetinha hidrográfica, tá? Lembrando lá, olha onde está o líquido. Então, tem mais ou menos um dedo de líquido. Então, eu vou deixar um dedo aqui e fazer a minha bolinha acima desse um dedo, tá? Eu falo bolinha porque eu sou meiga, né? Mas é o tamanho da bola que eu fiz aqui. Vou fazer a mesma coisa na que vai pro álcool, tá? Também é um dedo, né? Eu vou pôr aqui. Tá bem fraquinho. Vou fazer mais barulho, gente. Com a azul, eu vou escrever aqui em cima, assim, ó. Vou colocar H de hidrográfica, tá? Pra eu não me confundir depois. E a outra é esferográfica. Então, deixa eu colocar o Ezinho em cima aqui. Só pra não confundir na hora que tirar, né, e tal. Então, vou vir com ela aqui, com um dedo, um arco. Fiz a minha bola, agora venho de cá do mesmo jeito. Claro que para fazer isso daqui na parte das plantas, você tem que fazer macerar, fazer um emplasto para tirar aquele líquidozinho. Quem brincava de cozinhadinha quando era criança pequena vai se lembrar, vai saber, porque a gente amassava capim, folha, pétala de florzinha, né, para ficar tudo lindo, colorido. Então, vamos lá. Hidrográfica, preta, na água. Aí, eu dobro a minha beiradinha aqui, né? Tem um grampinho, eu vou prender com o grampinho. Se ele não sair voando. Isso. Deixa eu só desgrudar que ela pregou aqui na lateral. Desgruda, minha filha. Sai? Aí. E esferográfica no mesmo, tá? Vou colocar uma de frente para outra, porque a gente vai pegar depois o resultado final para observar o quanto cada um desses líquidos fizeram essa tinta subir. Grudou na lateral também. Desgruda, minha filha. Não, desgruda. Isso. Vou chegar aqui pertinho. Essa aqui é a hidrográfica, já dá pra ver um verde. Essa aqui é a esferográfica. E nós estamos na água, hein?
Vou deixar elas aqui por um tempinho. Deixa eu tentar desgrudar ela aqui de novo, da lateral. O ideal é você colocar, talvez, num palitinho, alguma coisa assim, e colocar aqui no meio, sabe? E deixar ela presa aqui no meio, pra não ficar grudando na lateral assim. Mas, de toda forma, tá funcionando, ele tá subindo aqui, ó, o verde. E essa de cá não tá subindo nada da esferográfica. Observa que, muito possivelmente, vou deixar ela subindo aí. Vou colocar de cá, no potinho onde tem álcool. E você vai observar que o processo vai ser inverso. Então, comecei com a hidrográfica. Vou colocar a hidrográfica ali. Deixa eu pegar meu bichinho para segurar. E vou colocar a esferográfica de cá. Desgruda negocinho. Veja bem que agora acontece o processo inverso, ó. Onde eu tenho a hidrográfica, a cor não tá saindo. E na esferográfica é onde eu tenho a movimentação da cor. Deixa eu dobrar aqui para vocês verem lá dentro. Sem molhar minha bolinha. Vou voltar para a água e olha só, o verde novamente. Então, basicamente, eles faziam essa movimentação usando líquidos diferentes, com densidades diferentes, com pontos de ebulição diferente e com níveis de evaporação também, níveis de volatilidade diferentes. Então, a maioria utilizado era álcool, éter de petróleo, álcool de petróleo, éter de petróleo, o álcool, acetona também é utilizada, tá? E vão fazendo comparações. E é tão interessante, gente, que se eu pegar para você, por exemplo, aqui no álcool, vocês perceberam que a esferográfica que se movimenta, olha só, a preta. Eu vou cortar mais uma e vou colocar a azul, depois eu tiro, né, e substituo aqui, vou colocar uma parte da azulzinha para você ver que ela também modifica. E se você pegar, por exemplo, essa aqui é uma azul da Compactor, e eu pegar uma azul da Bic, pode até ter a mesma combinação de cores, mas elas não vão se decompor no mesmo nível. A gente consegue fazer essa medição com a régua, tá? Quantos centímetros subiu o meu líquido até que cada cor, né, a cor verde, a cor vermelha, a cor amarela, que foi saindo de cada uma delas. Quantas cores foram necessárias para poder fazer essa modificação, essa mistura que me deu esse tipo de tinta para cada uma dessas canetas. É claro que elas vão ser diferentes, porque tá variando de uma marca para outra. Se for igual, e aí é réplica, né, gente? Não funciona, tá? Vou colocar com a azulzinha aqui, só para você ver a decomposição do azul, né? Aqui já não vai subir mais. Vou tirar e vou colocar aqui na mesinha para secar. Já já eu mostro para vocês como que ficou o nível de cada um, tá bom? Esses aqui são os da água, hein? E aí você vai conseguir perceber as cores que foram decompostas. Vou colocar em cima, que eu não esqueço. Esse aqui ainda sobe mais um pouquinho. Deixa ele lá.
Vocês já viram que a esferográfica não se move, praticamente não se movimenta na água. Então, eu não vou colocar a azul na água. Eu vou colocá-la somente no álcool, tá? Oi! Quem é, Savine? Ah, a gente tá fazendo cromatografia em papel, com tintas hidrográficas e esferográficas em soluções diferentes, solventes diferentes, tá? Então, eu tenho ali novamente a distância de mais ou menos um dedo, que foi o tanto que eu coloquei de líquido, para eu poder fazer a minha bolinha aqui, tá? Para ela não tocar no líquido. Bolinha. Minha bola gigante aqui. Já dá para tirar. Vou tirar essas aqui da caneta preta. Vou deixar aqui secando também do ladinho, já terminar de secar, e não demora muito secar não, porque é poroso, né? Aí eu já mostro pra vocês o resultado, ainda mais essa parte que é de álcool, seca rapidinho, evapora rapidinho. E enquanto vai secando lá, vou colocar a tinta azul aqui no álcool, pra vocês verem a decomposição dela também. Queria que desse para vocês verem o líquido subindo, consegue perceber? Ele tá quase encostando na bolinha agora, olha lá. E encostou! Vocês conseguem ver o líquido subindo no papel? Peraí, se eu tremer um pouquinho menos ajuda, né? Agora ele tocou na bolinha e aí ela começa a se dispersar e separar as suas cores. Coloquei ela muito alta. Devia ter colocado ela um beicinho de pulga mais baixo. Porque existe um nível também que o líquido consegue subir, tá, gente? Ele não vai subir até o topo aqui do copo, não, tá? Aí a gente joga a culpa em Newton de novo, porque ele sobe devido à questão da gravidade, né? Capilaridade e gravidade. Assim de lado, acho que tá melhor, tá dando menos reflexo. Sai, mosquitinho. Vamos deixar ele aqui subindo. Enquanto isso, eu vou mostrar pra vocês o resultado das nossas tintas que foram colocadas no recipiente com água. Olha só. Essa aqui foi com a caneta esferográfica preta. Não mudou absolutamente nada, tá vendo? Ou seja, esse solvente não é capaz de separar esses componentes dessa tinta. E olha na hidrográfica. Hidro, né, gente? Ela tem relação com... ela tem afinidade com a água, né? Então, olha só. Foca negocinho pra ficar melhor. Nós temos aqui... não sobrou nada de preto aqui nela pra mim. Tem roxo, lilás e uns 3 tons de verde até chegar bem aqui em cima. Um verde tão clarinho, que parece mais um amarelo, sabe? Um verde limão mais amarelado. Agora vamos lá para o que aconteceu com a tinta. Nossa, olha que linda. Olha a esferográfica preta no álcool. Tem rosa, tem verde, tem azul, tem lilás. Não sei se vocês conseguem perceber todas as cores, as cores que ela tá decompondo aqui. Deixa eu colocar esse aqui mais escuro atrás, para ver se melhora para enxergar. Porque ela fica aí, que ela fica meio transparente, né? Olha só. Essa é a esferográfica preta. Vamos para a hidrográfica. A hidrográfica tem afinidade com os dois solventes, olha só. Deu para separar um pouquinho, mas vocês percebem que a afinidade que ela tem com a água é muito maior? Porque a gente conseguiu, ó, as duas são a hidrográfica.
A da direita, a que foi colocada na água, a da esquerda, a que foi colocada no álcool. Nós temos exatamente as mesmas cores, porém, elas começam a se dispersar em localidades diferentes. Tá vendo que aqui, onde estava na água, na direita, tá mais, eu tenho mais verde e consegui chegar no amarelo, né, lá em cima. Aqui na esquerda tem mais o lilás, mais o roxinho e praticamente não chegou no amarelo. Então, com certeza, para esse tipo de tinta, a gente faz o teste, né? Eu percebi que ela é melhor arrastada pela água. Então, eu vou trabalhar com hidrográficas na água. Já as esferográficas, sem dúvida nenhuma, devem ser trabalhadas em solventes mais voláteis. Olha a diferença. Na água, ela praticamente não se moveu, né? E no álcool, a gente conseguiu todas essas cores aí. Vamos lá pro azul? Não está subindo mais. O azul praticamente só tem azul, roxo e um beicinho de pulga de um preto aqui, ó. Mas ela permanece em maior quantidade o próprio azul, tá vendo? Decompõe num rosinha. Devia ter colocado ele só um pouquinho mais embaixo, que vocês iam ver que ele ia ficar clareando, 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 até chegar quase num lilás bem rosadinho mesmo, tá? Mas, assim, por experiência própria, né? É porque eu tava sem a Bic aqui. A Bic, ela decompõe mais, tem um tom de vermelho e um de verde e um amarelinho na caneta azul. Engraçado isso. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Muda o fabricante, ele tem que mudar a proporção do que ele tá colocando pra fazer aquela tinta. É como se fosse uma digital, entendeu? Para cada marca ele vai ter a sua digital específica, né? Bom, gente, é isso. Eu queria falar um pouquinho para vocês a respeito desse lance das cores, decomposições dela, né? Tanto em processos físicos quanto em processos químicos e biológicos. Lembrando que o processo de cromatografia, ele não é atualmente obrigatoriamente utilizado para separação só de cores, tá? Recebeu esse nome, né, inicialmente, oh meu Deus, cabelo. Inicialmente por estar trabalhando com cores lá das plantas, como eu falei para vocês, a parte mais de botânica, mas não ficou fixado só naquilo. E como eu disse para vocês, trata-se de um método de separação, né? E já era utilizado antes. O nome é que foi atribuído depois, né? Mais recentemente, no caso, assim, os próprios alquimistas, né, faziam tantas coisas tantos processos de misturas e separações, né, sistemas e não sistemas. Então, falar que isso é novo, que faz parte só do século XX e tal, o nome, apenas o nome, tá? A estrutura em si, a técnica em si é antiga. Oi, Monique! A minha também, Karine, meu amor, que bom que você veio. Quem entrou depois não viu, né, o disquinho funcionando. Vou colocar ele só mais uma vez para poder encerrar com vocês esse momento de hoje. Semana que vem eu tenho outra coisa especial para passar para vocês de novo, mais uma etapa que eu vou estar desenvolvendo com a galera do SESC. Mas eu vou avisando vocês ao longo da semana, tá? Recapitulando aqui para quem não viu, eu coloquei uma corda, uma linha longa demais, então eu tô diminuindo e segurando mais próximo aqui, senão eu tenho que colocar dar muita corda no trem, né? Então, a ideia dele é mostrar que todas as cores juntas, elas vão fornecer a cor branca, né? A junção de todas elas. Então, vamos lá. Não foi tão rápido assim. Outra dica que eu deixei é tentar utilizar um barbante, um novelo de lã, se você tiver, né? Eu só tinha essa aqui na hora, porque olha como é que fica o dedo aqui. Porque dá uma certa forcinha, né? Pra poder puxar.
Porém, você pode fazer como o professor Adriano tinha sugerido aí, se tiver uma furadeira, né? Ao invés de colocar o negocinho de furar a parede, você fura aqui e encaixa ele no meio e aperta, que dá pra ver também. Ou um ventilador, né? Então, tá aí pra vocês. Duas formas de... no caso aqui a gente tá juntando as cores, né? Mas quando Newton quis fazer, ele queria o processo de ida e de volta, né? Pegar a cor branca e decompor em todas as cores que compõem o arco-íris, como fazer o caminho inverso. Então, peraí, eu posso pegar todas essas cores e transformá-las novamente no branco, né? Lembrando que não é totalmente branco, tanto pela percepção nossa, visual, quanto pelos pixels que tem da tela minha para você e do seu próprio celular aí. Oi, Klebs, não vi que você tava aí. Você já sabe fazer isso melhor do que eu, há muito mais tempo do que eu, com certeza. Eu vi um outro também que eu fiquei até curiosa, eu acho que para trabalho mental eu vou acabar fazendo. Eles fizeram como se fosse processos de roldana, sabe? Com papelão mais grosso, papelão, tipo, fazendo camadas de papelão e usando um barbante mesmo para circular as roldanas de um lado e do outro e, tipo, mexer daqui e soltar para ele poder girar e a cor branca misturar do lado de cá. Eu fiquei curiosa com isso também. Mais cedo ou mais tarde eu sento e tento fazer aí. Se der certo, eu mostro para vocês. Bom, gente, mais uma vez, então, muito obrigada pela presença de vocês, pela companhia de vocês comigo em mais uma sexta-feira. Beijos para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. E agora, José? Como é que encerra isso aqui? Olha, eu vou perdendo. Depois que atualizou o Instagram, tem mais alguém perdido aí ou sou só eu? Vocês viram que eu demorei para entrar, né? Agora eu tô com medo de clicar no X aqui e apagar tudo. Help, alguém, o que eu faço? Deixa eu ver, porque antes tinha encerrar, né? Agora não tem. Socorro, eu vou clicar no X. Se apagar tudo, seja o que Deus quiser. Você também tá? Alguém sabe? Alguém já fez live depois que atualizou tudo? Eu não sei. Se eu apertar no X, eu vou perder tudo que a gente fez aqui. Ninguém sabe, né? Droga. Tomara que não perca, seja o que Deus quiser. Tchau, galera. Acho que é isso mesmo.